Bem-vindos ao Advogar Certo, um canal voltado ao estudo da ética na advocacia e à prática do processo disciplinar na OAB. Não deixe de se inscrever, curtir e deixar sua dúvida ou comentário. Com vocês agora, Gustavo Tuller. Olá, doutores e doutoras, eu sou Gustavo Tuller, advogado especialista em processos disciplinares na OAB. Vamos falar neste episódio sobre as principais características do processo disciplinar. Começamos então situando a matéria sobre a qual estamos tratando, né, dentre os ramos do direito, onde está situado aí a questão do processo disciplinar. Bem, começamos dizendo que o processo disciplinar, ele é um processo administrativo, mas não é um processo administrativo como os outros, ele é um processo administrativo que possui um regulamento próprio. Esse regulamento está na Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da Advocacia da OAB. Ela possui algumas legislações adjacentes, nós não vamos tratar sobre esse assunto neste vídeo, porque teremos um vídeo próprio sobre fontes, mas é importante que nós saibamos que, desde já, que o processo disciplinar ele tem o seu regramento próprio, mas ele é um processo administrativo. Muito bem, é bastante interessante também que a gente observe que tudo que diz respeito à OAB é feito sob medida para a OAB. Então, assim também é a parte da legislação, né? Como falamos, ela é uma legislação própria. E essa questão, digamos assim, essa unicidade da OAB, ela decorre da sua própria natureza jurídica, da sua característica como entidade. Então, o STF, ele define a OAB como uma entidade sui generis, né? Então, nós já vemos aí que ela é uma entidade única, que cumula, dentre as suas funções, as funções de órgão de classe, mas cumula outras funções também. Então, nós temos que a OAB ela é diferenciada dos outros órgãos de classe. Os órgãos de classe convencionais, eles são conselhos de alguma coisa, CR, né? Conselho Regional de algo. E a OAB ela é ordem, já começa por aí, né? O STF define ela como uma entidade sui generis e ela, de fato, não possui um regulamento geral, genérico, ela possui seu regulamento próprio. Então, pontuada essa questão, né, de que o processo administrativo disciplinar da OAB ele tem esse regramento próprio, nós podemos passar, né, aí para uma fase 2, em que a gente analisa qual que é o objetivo do processo disciplinar. Né? Para que serve um processo disciplinar? Qual que é o seu objetivo de existência, sua razão de existir? O processo disciplinar, ele persegue um bem jurídico, né, como todo processo. Podemos analisar, assim, a partir do artigo 70 do Estatuto da Advocacia da OAB, nós podemos verificar que existe um interesse por parte da OAB em manter a ordem, né, dentro do exercício da advocacia. Então, nós já começamos de plano, entendendo ali que a OAB ela tem um ius puniendi, né, um poder de punir os seus inscritos, os advogados que estejam inscritos nos seus quadros. Né? Existe também o ius puniendi contra os estagiários inscritos, evidentemente. Mas esse ius puniendi, a gente precisa entender que ele possui uma função mais voltada ali ao caráter coletivo. Né? A gente tem que saber separar o interesse individual do interesse coletivo. A OAB não faz por si, ela faz também pela classe. Né? Seria em tese de interesse de todos os advogados que os maus profissionais fossem afastados, né? Sejam afastados ou sejam punidos por eventuais práticas infracionais cometidas no exercício da advocacia. Então, quando a gente entende que esse ius puniendi ele tem esse caráter mais coletivo do que individual, a gente passa a entender que esse bem jurídico, né, essa tutela pelo correto exercício da advocacia, ela é de fato exercida dentro desse contexto. E dentro desse contexto de interesse coletivo, nós não temos a prevalência dos interesses individuais das pessoas. Então, embora uma representação ela possa começar com a representação de um interessado, né, nós também temos a possibilidade de que a OAB abra representações disciplinares espontaneamente, ex officio, independente de provocação. Né? É justamente como prova desse seu ius puniendi como ferramenta do interesse voltada à defesa do interesse coletivo de toda a classe dos advogados e até a proteção da classe como um todo. Então,
Quando a gente compreende que o interesse em uma representação disciplinar, ele é um interesse coletivo e não um interesse individual, nós entendemos também que desaparecem questões mais voltadas à tutela de interesses individuais, como, por exemplo, a questão da conciliação num processo disciplinar. Né? Se o interesse ele é coletivo, se o bem jurídico ele é coletivo, tem cabimento que uma pessoa que eventualmente fez uma denúncia, né, deu entrada com uma representação, ela venha a dispor dessa, digamos assim, necessidade de tutela, de averiguação de ocorrência de uma infração, como se a infração fosse, de fato, né, a apuração da infração fosse disponível por ela, né? Então, cabe aí até uma reflexão, talvez uma analogia com a tutela da parte ali criminal do Poder Judiciário, né? Aquelas ações públicas, ações criminais, né? Públicas incondicionadas e públicas condicionadas à representação do ofendido. Né? Então, será que nós não estaríamos, então, diante de uma situação em que, pelo interesse coletivo dessa representação disciplinar, ela não estaria a salvo de questões como conciliação, por exemplo? Né? É uma reflexão que nós podemos fazer. Na minha concepção, como isso não é expresso na legislação, na minha concepção realmente não deve caber a conciliação. E nas hipóteses em que essa conciliação ela cabe, essas hipóteses elas devem ser previstas, né, expressamente pela legislação. Nós temos hoje um provimento, né, que é o provimento 83 de 1996, um provimento expedido pelo Conselho Federal. E esse procedimento, ele nos traz o seguinte, ele nos traz que a conciliação ela é cabível nas representações de advogado contra advogado. Então, e ainda assim, diz respeito àquelas infrações que são cometidas, por exemplo, né, uma divisão de honorários, correto? Uma situação, de fato, mais particular, mais voltada aos interesses individuais desses advogados. Né? Então, se nós fizermos ali a leitura desse provimento 83 de 96, eu vou até disponibilizar esse material, um link, alguma coisa aqui na nossa descrição, né? Eu vou deixar esse caminho para que a gente encontre esse provimento. Nós temos essa situação, nós temos que, de fato, a conciliação ela cabe nas representações de advogado contra advogado, mas mais voltada às situações particulares dos advogados. Né? Então, por mais que uma representação se inicie por denúncia de um advogado, mas ela tenha um interesse coletivo, né? Por exemplo, vem um advogado e denuncia um outro advogado, por exemplo, vamos ver, captação de clientela. Né? Eu venho, informo a OAB, olha, o fulaninho ali está distribuindo panfleto na frente do fórum, né? Na frente do INSS. Então, por mais que essa representação ela tenha se iniciado por iniciativa, foi um pouco redundante, mas enfim, tenha se iniciado por advogado, nós temos que o bem jurídico que ela busca tutelar ali, essa informação que ela traz de, né, possível captação de clientela feita por panfletagem do advogado na frente do INSS, não é um bem jurídico, né, disponível por esse advogado que fez a denúncia. Ele vem, faz a denúncia, mas acredito que caiba a OAB apurar aquilo até ex ofício, né, sem a participação daquele advogado no polo ativo da representação. E não é porque esse advogado, ele é justamente advogado e essa representação se iniciou por sua iniciativa, que nós vamos ter uma representação de advogado por advogado e devemos entrar em conciliação. Né? Entendo ali que ele não teria titularidade para dispor, né, desse ius puniendi. Acredito que esse ius puniendi ele é da OAB e não de outra pessoa para ser disponível. Então essa é a minha posição a respeito disso, minha reflexão, né? Mas a gente não tem isso de forma expressa na nossa legislação. Sabemos hoje que algumas seccionais aplicam essa situação da conciliação, né, em várias representações, né, até em representações iniciadas por clientes, né, por civis, por pessoas que não são advogados. Então, o que nós temos no provimento 83 de 96 é justamente essa disposição de que cabe conciliação na representação de advogado contra advogado.
E existe o entendimento de algumas seccionais que expandem essa questão da conciliação e ela vai ali para outras modalidades de representação, como, por exemplo, a representação de pessoa normal, civil, né, de cliente contra advogado. Na minha concepção, isso é equivocado. Na OAB do Paraná, nós sabemos que essa situação não se verifica, né? Aqui na nossa seccional, as audiências de conciliação que são designadas são estritamente dentro daquilo que prevê esse provimento 83 de 96 do Conselho Federal, ou seja, somente nos casos de representação de advogado contra advogado, nas hipóteses previstas pelo provimento. Não se estende isso, né, a outras situações. Bem, essa é somente uma observação, uma reflexão que eu deixo para os senhores, né? Podemos fazer ali os comentários aqui nos vídeos, né? Desde já deixo esse canal aberto, né? É bastante interessante que os senhores comentem e a gente vai enriquecendo aqui o nosso assunto. Bem, dentro desse contexto também do interesse público da representação disciplinar, não vou dizer público, vou dizer coletivo dos advogados, né? Nós temos que também não se aplicam princípios como o da adstrição, né? O que é o princípio da adstrição? Puxando lá do direito processual. É aquele princípio, eu acredito que do direito processual civil, em que o juiz ele está limitado na hora de prolatar uma sentença, ele está limitado a conceder à parte o que ela pediu. Ele não pode extrapolar os limites ali do pedido, ok? Esse é o princípio da adstrição. O juiz ele fica adstrito ao que foi requerido, correto? Não sou lá o maior especialista em processo civil, mas atuo na área também e tenho essa informação, né? Essa questão, então, da adstrição, ela se aplica no processo disciplinar? Vamos trazer essa análise para cá. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vem uma representação, por exemplo, e o representante, ou seja, o cliente, no caso, ele diz assim, olha, o meu advogado, né, ele se locupletou de valores, né, não fez o repasse, né, e não cumpriu um prazo no processo, ok? Ele fez uma denúncia, né, se sentiu abandonado no processo e está reclamando ali da questão dos valores. Então, a princípio, ali, a gente dá uma olhada, a gente está vendo a questão do locupletamento, que é o inciso 20 do artigo 34 do Estatuto, vamos ver mais à frente também, e a gente está vendo a questão do eventual prejuízo pelo fato do advogado ter perdido o prazo. Ok, mas aí você está consultando o processo e ele fala na narrativa dele que ele conheceu esse advogado justamente pela panfletagem que ele estava fazendo na frente do INSS ou do fórum, né? Então, o que acontece? A pessoa veio e pediu a apuração do locupletamento e a apuração do prejuízo, mas ele mencionou, ali sem saber que isso era errado, ele mencionou que esse advogado, ele teve contato com esse advogado tão somente por conta de uma panfletagem. Ele não fez juízo de valor a respeito disso, ele não pediu apuração. Me digam, o relator do processo, ele pode admitir essa representação também por captação de clientela, publicidade irregular, enfim, pode abranger outras capitulações na hora de admitir essa representação? É evidente que pode, né? Como a gente já mencionou aqui, a OAB ela tem, né, por força desse artigo 70, esse ius puniendi em relação aos seus inscritos, né, pelo artigo 55 também do Código de Ética, as formas de instauração da representação. Elas vão além, né, da representação que é denunciada ali pelo interessado, né, podendo também abrir sob a modalidade ex officio, ou seja, independente de provocação. Então, sim, a OAB não está adstrita ao pedido que é feito. Então, o pedido ele vem, traz, lógico, a informação de interesse, né, do cliente, mas se averiguada uma outra situação, ela pode sim atuar ex officio, né, e determinar ali digamos assim, a ampliação da admissibilidade, incluir na admissibilidade, por exemplo, a publicidade irregular, a captação de clientela, enfim, o que efetivamente, né, houver de prova nos autos, pode ser utilizado sim para abranger essas outras situações. Uma outra situação que vem como consequência dessa é a questão da desistência. É bem comum que,
Por exemplo, depois da representação feita, o advogado entre em algum tipo de acordo, né, com a parte representante, né, e é comum que essa parte representante, depois de satisfeita sua pretensão, por exemplo, pecuniária, ela vem e pede a desistência da representação. Essa desistência, no entanto, ela não funciona como no processo civil, né? Então vejam que o bem jurídico tutelado numa ação civil, ele é basicamente pecúnia, né? E na representação disciplinar, como nós estamos falando amplamente nesse vídeo, o bem tutelado, ele é algo próximo ao correto exercício da advocacia, que é algo de interesse de toda a coletividade dos advogados e cujo ius puniente pertence à OAB. Então, se esse representante que inicialmente estava muito empolgado em entrar com a representação, mas depois de receber os valores de entrar em acordo com o advogado, ele desiste da representação, o que nós temos? Evidentemente, a OAB ela não é obrigada a acatar esse pedido de desistência, né, como digamos assim, uma determinação de arquivamento ou indeferimento liminar da representação. Isso não se verifica, né? Porque o bem jurídico não é disponível pela parte. Então, pode-se muito bem excluir do polo ativo esse representante que não mais tem interesse em continuar com a representação e pode muito bem acontecer de a representação prosseguir sob a modalidade ex officio após a desistência. Então, esses são pontos bem interessantes a respeito do processo disciplinar, né? Nós falamos basicamente aqui sobre a sua natureza jurídica e sobre uma sistemática, né? Bastante relevante aí. Então, na minha experiência, assim, eu conversando com advogados, eu costumo sentir essa falta de percepção a respeito desses pontos, né? Então, é até algo bastante reflexo por parte dos advogados que estão respondendo a representação, né? Buscarem algum tipo de conciliação, buscarem uma declaração de desistência da representação após o pagamento dos valores que eventualmente estavam pendentes, no caso do completamento, né? E são argumentos que nem sempre são acolhidos, na verdade, né? Dependendo da forma como o relator ele compreende o processo disciplinar, ou ele reflete a respeito do processo disciplinar, e ele entende essas peculiaridades que nós estamos trazendo aqui, são argumentos que acabam sendo rejeitados, né? Mas acredito que seja importante nesse nosso estudo que a gente observe essas características do processo disciplinar justamente, né, para que a gente possa mais para frente fazer um juízo um pouco mais acertado a respeito da natureza jurídica e do próprio processo disciplinar. Bem, eu acho que com isso nós tratamos aqui sobre as principais características, né? Existem outras características que nós vamos abordar nos próximos vídeos, né? Mas são características que têm, assim, um assunto maior a ser tratado, né? Existem outras questões adjacentes ali que a gente vai precisar trazer ainda sobre as características do processo disciplinar e que se a gente já traz nesse vídeo, a gente acaba confundindo um pouco as coisas, ok? Então, vou finalizar esse vídeo com essas observações e nós continuamos nos próximos tratando sobre algumas outras peculiaridades, mas que merecem aí um vídeo próprio, ok? Vamos conversando. Até breve.